juntar aquilo que a gente estudou sobre o lobo frontal e juntar com o que a gente está estudando agora sobre o lobo parietal? Vamos lá, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, galera. O que você está vendo aqui é o seguinte, aqui está o córtex motor, aqui está o córtex somestésico, tá? E aí, aqui a gente tem uma área que é a área de Wernicke, que é uma área que está situada no lobo temporal, mas um pedaço dela também está no lobo parietal. É uma área de interpretação da linguagem. Então, a linguagem interpretada aí é uma área sensitiva, mas é uma área associativa. E, além dela, a gente tem uma área que a gente já estudou, né, sobre o lobo frontal, que fica situada no giro frontal inferior, que é chamada de área de Broca. A área de Broca é a área de planejamento motor da fala. Olha como é interessante. Quando você está lendo alguma coisa, e aí, nesse caso, se você está lendo, essa informação inicialmente precisa chegar no córtex visual primário, que a gente ainda não estudou, mas eu já vou dar um spoiler para vocês, fica aqui no lobo occipital. Você vê a palavra, para você enxergar a palavra, você vai processar a informação no córtex visual. Mas você enxergar a palavra não significa dizer que você vai saber ler, porque até então é só uma imagem. Essa imagem precisa ter um sentido para você. E para ela ter sentido, ela precisa ser interpretada. Então, a interpretação da linguagem, então essa informação do córtex visual vem para cá, para a área de Wernicke, que é a área que vai interpretar a linguagem. Uma vez que a linguagem é interpretada, se você tiver que ler em voz alta, você agora precisa fazer todo um planejamento motor da fala. E aí, a gente vem aqui para essa informação para a área de Broca. Aqui a gente vai planejar, fazer todo o planejamento motor da fala. E uma vez que esse planejamento esteja finalizado, ele será executado pelo córtex motor primário. E daqui sairão neurônios que vão descer pelo tronco encefálico, vão sair do crânio e vão controlar a musculatura que vai mover a língua e a articulação temporomandibular para você emitir as palavras que você está visualizando. Você está vendo que eu preciso de várias áreas do cérebro trabalhando simultaneamente para eu ler um livro, um texto qualquer que eu esteja enxergando? E se for falado? For falado é a mesma coisa, só que se alguém falar a palavra, você vai ouvir. Então, agora, você não vai visualizar isso, você vai ouvir a palavra. Então, agora, ao invés de ir para o córtex visual, você vai para o córtex auditivo, que fica no lobo temporal, que a gente ainda vai ter uma videoaula sobre o lobo temporal. Depois que você escuta, você vai interpretar aquilo que você escutou. Se alguém fala chinês e você não sabe falar chinês, você não vai entender. Você vai escutar, mas não vai entender. Então, escutar é uma coisa. Escutar é você perceber. E perceber, você percebe nas áreas primárias. Mas você interpretar, você vai para áreas secundárias, né? E para você integrar, você vai para áreas terciárias. Então, aqui você vai interpretar a palavra ouvida na área de Wernicke, interpretou, entendi o que me foi perguntado, agora essa informação vai ser levada para a área de Broca, que vai fazer todo o planejamento motor da minha resposta, e o córtex motor primário vai executar essa resposta. Olha que interessante. E se eu tiver que responder essa pergunta, mas antes de responder eu tiver que raciocinar, lembra das nossas videoaulas da série? Então, eu iria levar essa informação para o córtex pré-frontal, onde eu iria raciocinar. Se eu tiver que lembrar coisas muito antigas, eu iria para áreas de memória no nosso cérebro, que a gente ainda vai estudar, que está situado no lobo temporal. Para depois eu ir para a área de Broca e depois executar a resposta no córtex motor primário. Olha como é lindo, as coisas estão funcionando integradas no teu cérebro. É por isso que hoje em dia, a teoria mais aceita sobre a inteligência é que não é determinada pelo tamanho do teu cérebro, mas pela capacidade que as diferentes áreas têm de se conectar. Porque, na verdade, nosso desempenho ele fica muito mais superior quando a gente envolve várias áreas do cérebro e várias interpretações, áreas secundárias e áreas terciárias. Se eu tiver, por exemplo, uma lesão que pegue, por exemplo, a minha área de Wernicke, eu vou ter o que a gente chama de afasia de Wernicke. Que é o quê? Em que situação eu vou ter afasia de Wernicke? Imagina que eu tenho um acidente vascular encefálico isquêmico e essa região ficou sem oxigênio. Então vai morrer essa região aqui, né? Ou eu tenho um tumor que enfim, danificou essa área. Ou eu peguei um tiro e esse tiro pegou aqui nessa área. Enfim, qualquer tipo de dano na área de Wernicke vai causar o que a gente chama de afasia de Wernicke. O indivíduo vai ver, o indivíduo vai ouvir, mas ele não vai conseguir interpretar nem o que ele está vendo e nem o que ele está ouvindo.
porque a área de interpretação está danificada. Nesse caso, a gente vai ter a afasia de Wernicke. Se ele não consegue interpretar o que ele ouve, se ele não consegue interpretar o que ele vê, ele não vai conseguir nem ler e nem responder apropriadamente. Não porque ele não tenha capacidade de responder, mas porque ele não está conseguindo entender como é que ele vai emitir uma resposta adequada. Mas se ele tiver uma lesão que prejudique a área de Broca, aí a gente vai ter a afasia de Broca. E ele vai entender, ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai conseguir interpretar o que ele ouve, ele vai conseguir interpretar o que ele viu, porque a área de Wernicke vai estar intacta, mas na hora de planejar a resposta, ele não vai conseguir planejar adequadamente, e aí ele vai responder inadequadamente. E ele vai saber que ele está respondendo inadequadamente, porque a área de Wernicke dele, a área de interpretação, está intacta. Então, esse indivíduo vai ficar frustrado, porque ele vai tentar responder e não vai responder apropriadamente. Aí a gente chama isso aí de afasia de Broca. A afasia de Wernicke é muito confundida com demência, porque o indivíduo acaba respondendo coisa nada a ver daquilo que está sendo perguntado, sabe? Mas, na verdade, isso não é demência, isso é afasia de Wernicke.